Para gravar. E, jovenzinhas, eu preciso começar essa aula falando para as senhoras que é um prazer imenso estar reunido com vocês nessa maravilhosa manhã de sexta-feira para juntos brincarmos, compartilharmos e nos divertirmos com a ciência mais linda, fantástica, sensacional e apaixonante de todas, que é a nossa linda física, jovenzinhos. E nós vamos, nessa primeira aula, fazer exercícios juntos, tá bom? Seja bem-vinda, Lorena. Muito bem-vinda. A aula mais linda de todas. Oi, professor, bom dia. Bom dia. Então, convido as senhoritas a abrir o livro de vocês na página 95, jovens. Nessa primeira aula, eu vou fazer alguns exercícios com vocês. E aí, na próxima aula, que é a terceira, vocês farão alguns exercícios que estão indicados lá no planejamento semanal, tá bom? Está postado no mural que está disponível na pasta da turma lá, beleza? Então vamos lá, jovens, eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Uh, uh, uh. Seja bem-vindo, Matheus Rambo. Muito bem-vindo, jovem. Beleza? Então, aplicando conhecimentos da página 95, galera. Vamos lá? Desafio anunciado no primeiro exercício. Ó. Um automóvel cuja massa é de 1.200 quilogramas está com velocidade de módulo 20 metros por segundo quando passa pelo ponto superior de uma lombada de raio 200 metros. Considere no local G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Letra A. Determine a aceleração centrípeta do móvel. Jovenzinhos, como que nós calculamos a aceleração centrípeta? Tem uma equaçãozinha pronta para isso. É a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Então, fica tranquilo aqui, ó. Por quê? Ele disse para nós que a velocidade é de 20 metros por segundo, portanto, 20 ao quadrado, dividido por esse raio que é de 200 metros. Portanto, vai ficar 400 sobre 200. No final do dia, 2 metros por segundo ao quadrado, porque nós estamos falando de aceleração. Suave, né? Então, é só substituir na própria equação, sem estresse. Letra B. Se ficar algum questionamento, vocês podem mandar pelo chat aí, tá bom? Letra B diz o seguinte, ó. Determine o módulo da resultante centrípeta das forças. Ou seja, ele quer isso aqui, ó. Força resultante centrípeta. Você já sabe que é massa vezes a velocidade ao quadrado sobre o raio. Então, suave na nave também, ó. A massa ele deu são 1.200 quilogramas. A velocidade é 20 ao quadrado. E o raio é 200 metros, certo? Então, dá para fazer um tchucu-tchucu aqui, ó. Corta 2 zerinhos de cima, 2 zerinhos de baixo. Vai ficar 12 sobre 2, que é 6, vezes 20 ao quadrado, que é 400, que vai dar 2.400 newtons. Então, tá aí a intensidade da força resultante, que eles chamam aqui, né, a resultante centrípeta de todas as forças. Suave na nave. Letra C de carinho. Caramelo. Diz o seguinte: represente na figura as forças verticais aplicadas no automóvel quando esse passa no ponto superior da trajetória.
É uma lombada que ele fala aqui, jovens. Então, ó, vou fazer o desenho de uma lombada. Ele quer quando o carro está passando aqui, ó, no ponto mais alto desse sistema. Então, vamos lá, junto comigo. Quais são as forças que atuam sobre o veículo? Nós temos a força normal, perpendicular à superfície. Temos a força peso, que aponta para o centro da Terra. Legal? E aí, como eles estão fazendo trajetória circular, vai ter uma força centrípeta apontando para o centro dessa esfera. Então, tem aqui, ó, uma força resultante centrípeta. Então, aí estão desenhadas as forças. Ele quer as forças verticais aplicadas no automóvel. Tá bom? Então, estão aí as 3 forças verticais quando o veículo está passando pela lombada, no caso aí pelo ponto mais alto dessa lombada, tá bom? E por último, jovenzinhos, mas não menos importante, na letra D de Deus, o exercício pede o seguinte, ó: determine a intensidade da força que o solo aplica no automóvel. Jovenzinhos, qual é a força que o solo, perdão, vai estar aplicando no automóvel? É essa força normal, né? A força que surge do contato entre os dois corpos. Então, vou escrever aqui o seguinte: para ter essa força resultante apontando para o centro, o que eu tenho que fazer? A força peso menos a normal. A força peso precisa ser maior do que a normal, para que quando eu faço a diferença entre elas, sobre uma resultante que está apontando para o centro, tá bom? Como o exercício pede essa força que o solo aplica sobre o veículo, é a normal. Ela está subtraindo, eu passo para o outro lado da igualdade, ela somando, e a resultante centrípeta que está somando, a gente passa subtraindo. Portanto, a normal vai ser a força peso menos a força resultante centrípeta. Fechou? Lembram como que a gente calcula a força peso, jovens? Vou escrever aqui embaixo, ó. Peso é massa vezes gravidade. Ele disse para nós no enunciado que o peso é de 1.200 quilogramas. E a gravidade a gente sabe que é 10. Então, aqui, ó, a força peso tem valor de 12.000 newtons. Então, fica 12.000 menos a força resultante centrípeta que nós calculamos no item B, 2.400. Portanto, jovenzinhos, a força normal tem valor de 12.000 menos 2.400 vai dar 9.600. Legal? Então, essa é a força resultante que atua sobre o veículo quando ele passa no ponto mais alto daquela trajetória. Beleza? Agora com os senhores, meus lindos, abram o coraçãozinho de vocês e mandem perguntinhas e questionamentos desse exercício aí. Vai lá. Perguntem, questionem, jovenzitos. Eu tô de boa. Tá suave na nave? Então, legal. Vamos para o próximo aí. Deixa eu ver no chat se tem alguma coisa. O chat está tranquilo. Então, jovenzinhos, vamos para o aplicando conhecimentos 2. Eu vou trocar de lousa. Posso ou estou anotando ainda? Pode apagar. Por mim. Beleza. Bom dia, professora Sandra. Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Tudo Joia. bem, pessoal? Parabéns, hein, para quem está aí na sala. É verdade. Quase uma aula particular, né? Vocês são os guerreiros. E é o destaque, né? A diferença entre muitos aí. Então, ó, o 2, jovenzinhos. Diz assim o enunciado, ó. A figura representa em plano vertical um trecho dos trilhos de uma montanha russa na qual um carrinho está prestes a realizar uma curva.
despreze atritos, considere a massa total dos ocupantes e do carrinho igual a 500 kg e a máxima velocidade com que o carrinho consegue realizar a curva sem perder contato com os trilhos igual a 36 km por hora. O raio da curva, considerada circular, é em metros igual a. Então, jovens, é uma trajetória curvilínea que, num ponto específico, ela vai estar associada a uma circunferência. E essa circunferência, ela tem um raio R. Então, ele quer que a gente faça essa análise e a gente determine o valor desse raio Rzinho, beleza? Quais são as informações que ele forneceu para nós? Ó, ele disse que a massa do carrinho com as pessoas dentro é de 500 kg, que a velocidade deles é de 36 km por hora. E aí essa velocidade, jovens, que está em quilômetros por hora, já vamos passar para metros por segundo. Lembram como que a gente passa para metros por segundo? Ó, divide por 3,6. E aí 36 dividido por 3,6 vai dar 10. Então também igual a 10 metros por segundo, tá bom? Eu vou escolher um ponto para fazer a análise, jovenzinhos aqui, que é o seguinte. Quando ele fala assim, ó, e a máxima velocidade que o carrinho consegue realizar a curva sem perder contato com os trilhos é 36 km por hora. Então, eu vou pensar no instante em que o carrinho passa pelo ponto mais alto desse sistema, tá bom? E eu vou pensar no limite aqui, ó. Quais são as forças que atuam sobre esse carrinho? Eu sei que tem a força peso, que puxa ele para o centro da Terra. Tem a força normal, que é o carrinho recebendo dos trilhos dessa montanha-russa. Como ele está numa trajetória curvilínea, eu sei que existe uma força resultante centrípeta. Então, eu tenho uma força resultante que aponta aqui, ó, para o centro dessa trajetória. E eu vou pensar no limite, jovens. Ele fala que no limite do carrinho perder o contato, essa é a velocidade. Então, eu vou pensar que o carrinho perde o contato só por um instante, por um único instante, que é quando ele passa justamente por esse ponto mais alto da trajetória aqui, ó. Então, quando ele passa por ali, eu vou considerar que ele perde o contato por um instante. E aí, se ele perde o contato por um instante, ó, ele deixa de ter essa força normal nesse único instante. Portanto, o que eu posso escrever? A única força que sobra é o peso. Portanto, o peso se torna a própria força resultante centrípeta. Então, vou até escrever toda essa informação que eu falei aqui, ó. No limite de perder o contato, a normal ela é igual a 0 newton. Portanto, o que nós vamos ter? Que a força resultante centrípeta ela é a própria força-peso. Se eu tivesse algum valor de normal, ia ser o peso menos a normal. Mas a normal não vai existir porque não vai ter o contato naquele instante. Então, vamos lá. Ele pede para que a gente determine o raio. Como que eu determino a força resultante centrípeta? Ela é a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. E a força peso é massa vezes gravidade. Olha que bacana, olha que legal. Tem massa nos dois lados da igualdade, simplifica a massa. É como se você dividisse a equação inteira pela massa. E como ele pede para a gente determinar esse raio, ó, ele está dividindo, eu passo para o outro lado multiplicando. O g que vai ficar multiplicando, eu passo dividindo. Então, nós podemos escrever que o raio dessa trajetória é a velocidade ao quadrado dividido pela gravidade. Portanto, velocidade
nós vimos que vai ser 10 metros por segundo, então, ao quadrado, dividido pela gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Então, ó, 10 ao quadrado é 10 vezes 10. Dá para simplificar um 10 do numerador com o 10 do denominador. E aí, no final do dia, senhoras e senhores, nós vamos ter um raio de 10 metros. E um raio de 10 metros é a alternativa E, de elegante, de especial, de Everton. Tranquilo, jovenzinhos? Agora, de novo com vocês, questionem e perguntem. Vai lá. Deixa eu ver o chat Você se tem tem algo. questionamento? Eu tenho um questionamento aqui. É por que que eu achei que física era tão difícil, sendo que não é, né? A glória a Deus. Olha o comentário que deixa o professor mais feliz da vida. Coisa boa ouvir isso. Porque Não não é é, gente. difícil. Tô lembrada do bagaço. Show de bola, show de bola. É tranquilo, né? Até porque o raciocínio, ele se repete nos exercícios, ele pode mudar a historinha. É uma lombada, é uma depressão, é uma montanha-russa, mas no fim, o processo se repete, né? E o que que tinha de Pois novo? é. Pois é, o que tinha de novo nesse exercício aqui é essa questão de, no limite aqui, né, você ter que considerar a normal igual a zero. Mas ele fala para nós no enunciado, né, que no limite de perder o contato. Então, ele deixa meio que indicado que você vai ter que acabar fazendo essa consideração aí da normal ser zero. Hum. Então, beleza, É, jovens. eu só as contas, tipo, eu só não esqueço eu só esqueço as fórmulas, mas do resto eu lembro, entendeu? O As principal é formas. Mas as entendeu? fórmulas também, às vezes, de tanta gente usar, acaba memorizando, né? Uhum. Eu fui respondendo as coisas mentalmente aqui, daí eu fiquei, nossa, como eu sei disso? Que legal. Show de bola, show de bola. É a Paula que está falando, né? É, Beleza. Fechou. Então vamos brincar com mais um, vamos com o 3. Eu vou apagar aqui, tá bom? Vou dar 2 segundinhos se alguém quiser dar um print da tela. Não. Vamos então para o 3. Que diz o nosso 3 tem um desenho macabro aqui. Como é que eu vou fazer? Diz assim, ó. Suponha que em uma prova olímpica de ciclismo BMX, presente nos Jogos Olímpicos desde a Olimpíada de Pequim 2008, um atleta percorre um trecho da pista de corrida cujo corte lateral é mostrado na figura a seguir. Então tem ali, ó, ele vem pela superfície plana horizontal, encontra uma região de depressão, subida, uma região de lombada, uma descida extrema e aí de novo uma região de depressão. A partir desse corte, percebe-se que o atleta viaja por segmentos de pista retos e por semicírculos, onde o raio D é menor que o raio B, que é menor que o raio E. Se o atleta pedala e utiliza os freios de forma a ter velocidade constante no trajeto mostrado, o ponto de maior intensidade da reação normal da pista sobre a bicicleta é. Beleza, Matheus? Então, jovens, ele quer que a gente avalie nesse sistema a, a força normal, tá bom? Em cada ponto A, B, C, D e E, para a gente determinar em qual ponto ela vai ter a maior intensidade, tá bom? Eu vou tentar reproduzir esse desenho aqui. Até que não ficou tão ruim, né?
Alô, quem profissional? Vamos lá, ó. Ponto A, jovenzinhos, está nesse ponto aqui. Ponto B, C, D. E o ponto E está aqui embaixo. Legal. Então, jovens, eu não vou desenhar o motociclista. É um motociclista ou é um ciclista? Não, não vou desenhar o ciclista em cada ponto, tá bom? Eu só vou imaginar que o ciclista está presente em cada ponto. E eu vou desenhar as forças que atuam sobre ele em cada ponto. Então, aqui nós temos força normal e força peso. Aqui nós temos normal e peso. Normal e peso. Normal e peso. Normal e peso. Ou seja, são as mesmas duas forças que nós vamos pensar sobre esse ciclista aí, tá bom? Olha no ponto A, galera. Deixa eu pegar outra cor aqui. No ponto A, o ciclista não está subindo nem descendo, ele se move na horizontal. Então, o que eu posso afirmar sobre a normal e o peso? Elas vão ser iguais. Se eu olhar para o ponto B, eu sei que nesse ponto vai existir uma força resultante centrípeta. Para ter uma resultante centrípeta na vertical para cima, aqui no ponto B, eu sei que a normal ela tem que ser maior do que a força peso. Então, a normal em B ela é maior que o peso. No ponto C, olha só, o ciclista ele só sobe essa rampa. Ele não está tendo movimento no sentido perpendicular. Então, se a gente fizer a decomposição dessa força peso aqui, ó, vou chamar de peso perpendicular, ela é menor do que o próprio peso. E a normal, tem a mesma intensidade que esse peso perpendicular. Porque daí o que acontece é que essas duas aqui, essas duas forças aqui se anulam e só sobra uma força resultante para ele subir a rampa. Então, o que eu vou afirmar aqui no ponto C? Que a normal ela é igual ao peso perpendicular. Portanto, a normal é menor que o peso total desse corpo. Quando eu penso de novo não, quando eu penso na letra D, se o corpo está nesse movimento circular, tem uma força resultante centrípeta. Para ter uma resultante centrípeta para baixo, como indica aqui, o peso tem que ser maior que a normal, para que depois da diferença entre as duas sobre uma força para baixo. Então, já sei que no ponto D, também a normal vai ser menor que o peso. Já no ponto E, eu vou ter uma força resultante na vertical para cima. Para ter uma força resultante centrípeta na vertical para cima, a normal tem que ser maior do que a força peso. Então, vamos colocar aqui, ó, no ponto E, a normal é maior que o peso. Jovens, o que o enunciado pede para a gente? Ele pede o ponto de maior intensidade da normal. Então, em qual desses pontos eu tenho a maior intensidade de normal? Ó? Não vai ser no ponto... Não vai ser no ponto A, porque a normal aqui é igual ao peso. Não vai ser no ponto C, porque ela é menor que o peso. E não vai ser no ponto D, porque ela é menor que o peso. Então, a normal tem valor máximo, ou é em B, porque ela vai ser maior que a força peso, ou é no ponto E, porque aqui ela também é maior que o ponto peso, que a força peso. Eu tenho que ver agora em qual das duas ela vai ser maior, em intensidade. Então, agora eu não tenho escape, eu preciso escrever a equaçãozinha de análise. Para o ponto B, aliás, não vou fazer assim para o ponto B, não. Vou pensar numa equação geral, porque as duas é uma situação de depressão. Então, vou colocar aqui, ó, na situação de depressão. O que nós temos aqui, ó? Que a força resultante centrípeta, ela vai ser a normal menos
o peso. Então, a força normal é o que eu preciso descobrir. O peso que está subtraindo passa somando. Então, a normal vai ser a resultante centrípeta mais o peso. Resultante centrípeta é massa vezes velocidade ao quadrado sobre o raio. E peso é massa vezes gravidade. Jovens, o que o exercício disse para nós? Que esse ciclista, ele se move com velocidade constante. Então, se velocidade é constante, a gravidade não muda, jovens, ela é constante também, igual em todos os pontos. E a massa do ciclista também não muda, quando ele está fazendo depressão, quando ele sobe, quando ele faz lombada. Então, massa também é constante. Então, olhando para essa equação, massa constante, velocidade constante e gravidade constante, a única grandeza que vai mudar dos pontos B e E é o raio, tá bom? No meu desenho não ficou muito bom, mas o raio no ponto E é maior que o raio no ponto B. Essa informação foi dada no enunciado, jovens. Se vocês olharem ali, ele dá uma relação entre os raios, tá bom? Então, já vou deixar grifadinho ali, ó. Então, pensem comigo. Quanto maior for esse raio, menor vai ser esse número, concordam comigo? Porque aumenta o número pelo qual eu vou dividir. Então, quanto maior for o raio, menor vai ser a normal. Então, quem que tem o raio maior? A circunferência do ponto E. Então, a normal do ponto E, ela vai ser menor do que a normal do ponto B. Não preciso nem fazer o cálculo matemático para chegar a essa conclusão. É só algébrico. Se o raio é maior, a normal é menor. Então, a normal E é menor. Portanto, em qual ponto ele vai ter a maior intensidade de força normal? Na maior normal, no ponto B. Que é a alternativa B de bonito, de belo, de bacana. Legal? Mesmo raciocínio dos outros, mas aqui um pouco diferente, né? Ele pedia toda uma análise só em torno da força normal. Jovenzinhos, aqui com os senhores, mandem perguntinhas e questionamentos. Vai lá. Esse é um pouquinho diferente. Se tiverem dúvidas, podem mandar, não tem problema. Deixa eu ver o chat aqui, porque às vezes ele não me avisa, não sei por qual motivo. Tudo tranquilo. O último que mandou foi o Matheus Rambo, já faz um tempinho. Tá tranquilo, professor. Suave. Então, para encerrar a aula, jovens, nós vamos fazer o Aplicando Conhecimentos 4, tá bom? Vamos lá. Eu vou pegar uma nova lousa, tá bom? Então, se quiserem dar um print, essa é a hora. Diz o seguinte: uma moto descreve uma circunferência vertical no globo da morte de raio 4 metros em uma região em que o campo gravitacional é G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. A massa do conjunto moto-homem é 150 kg. A velocidade da moto no ponto mais alto é 12 metros por segundo. Nessa situação, a força que a moto exerce no globo em newtons é. Então, ele quer que a gente determine a intensidade da força normal. Então, vamos lá. Ele disse para nós que a análise aqui é para ser feita no ponto mais alto, né? Porque ele dá a condição justamente no ponto mais alto.
Então, tá lá o globo da morte. E vamos pensar, então, no motociclista, jovenzinhos, aqui, ó, no ponto mais alto. Quando ele passa por ali, quais são as forças que atuam sobre ele? A gente sabe que tem a força normal do contato dele com o globo e tem a força-peso que está sempre puxando ele para o centro da Terra. E, necessariamente, como ele está num movimento circular, existe uma força resultante centrípeta que aponta para o centro da trajetória. Então, eu sei que nesse caso, ó, quem que vai ser a minha força resultante centrípeta em módulo? É a normal mais o peso, porque essas duas forças apontam para o centro. Então, é igual a normal mais o peso. Como ele pede a força normal, o peso que está somando deste lado da igualdade, eu passo lá para o outro lado, subtraindo. Então, eu posso dizer que a normal, ela é a resultante centrípeta menos o peso. Resultante centrípeta é mv² sobre R e peso, massa vezes gravidade. E aí é só brincar e fazer continha, né? Ó, vamos lá. Quem que é a massa? 150 quilogramas. Quem que é a velocidade? 12 metros por segundo. Todo mundo ao quadrado. Sobre o raio da trajetória, que é 4 metros menos a massa, que é 150, vezes a gravidade, que é 10. Então, vai ficar 150 vezes 12 ao quadrado, dividido por 4. Eu vou dividir primeiro esse 150 por 4, jovens, que vai dar 37,5, vezes o 12 ao quadrado, que é 144, menos 1.500. 37 vezes 144 vai ser 5.400. Então, 5.400 menos 1.500, jovenzinhos, vai dar nada mais, nada menos que 3.900 newtons. Ou seja, a força que o globo exerce sobre o motociclista quando ele passa nesse ponto mais alto, nas condições que ele deu, 3.900 newtons, que para nós é a alternativa C, de caramelo, de carinho, de circunferência. Belezinha? Questionem e perguntem, jovenzinhos. Vai lá. Beleza? Show. Vamos ver o chat aqui que tá bombando aqui. Tranquilo. Show de bola, Igor. Jovens, então, a gente vai encerrar essa aula por aqui. E aí, na próxima aula, que é a terceira aula, vocês vão fazer os exercícios do roteiro, tá bom? Que são do mesmo capítulo, só que eu deixei indicado para vocês lá os consolidando saberes. É a mesma proposta desses aqui, se vocês olharem os desenhos, já vão ver carro passando lombada, carro no ponto mais alto do loop de uma montanha russa, carro passando depressão. Então, é o mesmo raciocínio, beleza? Se quiserem terminar os do aplicando conhecimento antes de começar o outro, também aí fica a critério de vocês. Mas é uma aula para exercício, para vocês colocarem a mão na massa e treinarem. Beleza? Show? Beleza. Beleza, jovens. Então, eu agradeço a atenção dos senhores. Desejo uma ótima sexta-feira para vocês. Nos vemos de novo na semana que vem. A próxima aula, provavelmente o professor vai estar em reunião, tá bom? Então, não vou acessar a plataforma Zoom, mas eu vou estar acompanhando pelo chat ali do sala de aula. Então, se surgir alguma dúvida, podem mandando lá que o professor vai responder. Beleza? Me dê um tchau bem bonito, jovens, e até Beleza, lá. professor. Tchau. Tchau, querido. Um beijo. Falou, meu rei.